Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Isabelle Luiza e eu vou apresentar o que foi a Revolução Industrial, seus conceitos e também os impactos causados na sociedade. Iniciando, iremos falar um pouco sobre o conceito da Revolução Industrial, que foi um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica iniciada na Inglaterra no século XVIII. A substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial. Revolução em função do enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, num processo de transformação acompanhado por notável evolução tecnológica. Aqui nós temos duas imagens tratando um pouquinho sobre como era antes da Revolução Industrial. A primeira imagem, nós podemos falar que, até o século XVIII, toda energia era produzida pela força do homem. Já na segunda imagem, nós temos um pouquinho que, para tornar a produção mais rápida e lucrativa, os burgueses passaram a reunir os artesãos em galpões, fornecendo-lhes ferramentas e matéria-prima. Em troca, os artesãos recebiam um salário fixo. Surgem assim as primeiras manufaturas, as primeiras unidades de produção capitalistas antecessoras à fábrica moderna. Aqui nós temos um pouquinho sobre o que era o artesanato e a manufatura. O artesanato, que era um estágio primitivo da elaboração de artefatos e não possuía divisão de trabalho. Já a manufatura era um estágio intermediário entre artesanato e indústria. E a presença de algumas máquinas e divisão de trabalho, mas a produção depende mais da força humana. Aqui nós temos um pouquinho da diferença da manufatura para a maquinofatura. A manufatura tinha unidade de produção como a oficina e também tinha produção em pequena escala, predominância do trabalho manual, especialização e qualificação do trabalho, trabalhadores controlam os meios de produção. Já na manufatura, tinha unidade de produção como a fábrica e tinha produção em larga escala, diversificação e especialização dos instrumentos de trabalho, introdução da máquina e a máquina substituía a qualificação técnica do operário. Também tínhamos divisão do trabalho e o patrão controlava os meios de produção. Aqui nós temos duas imagens da industrialização do século XVIII e como modificou toda a paisagem da Inglaterra. Aqui nós temos um pouquinho sobre a primeira Revolução Industrial, onde nós tínhamos empresas de pequeno ou médio porte, típico do capitalismo, concorrência ou liberal. Principal fonte de energia era o carvão mineral. E a dura realidade do sistema capitalista é que muitos trabalhavam mais de 12 horas por dia e eles preferiam crianças e mulheres para o trabalho pesado. E aqui nós temos duas imagens. A primeira imagem trata um pouquinho sobre como eram as fábricas e deixando bem claro também que as crianças eram muito exploradas, havia muita exploração infantil nas fábricas e também eles preferiam mulheres e crianças para os trabalhos mais pesados. Como eu já falei, que trabalhavam mais de 12 horas por dia. Já na segunda imagem, nós temos alguns mineradores e deixando bem claro também que a principal fonte de energia era o carvão mineral. Aqui nós temos um pouco sobre como era a divisão do trabalho. Os capitalistas perceberam que a produtividade seria maior se cada artesão fosse responsável pela produção de uma parte da mercadoria e não do bem todo. E aqui nós temos uma imagem sobre a linha de montagem da Ford no Brasil, em 1920, e cada trabalhador em seu lugar para executar sua tarefa. Aqui nós temos um pouquinho sobre os desdobramentos da Revolução e iniciando os impactos sociais. A consolidação do capitalismo e a alteração profunda e definitiva das relações de trabalho e nas relações com o meio ambiente. Separação definitiva entre capital e trabalho. A consolidação de relações assalariadas, o controle da burguesia sobre a produção, o surgimento do proletariado e o uso constante e a busca incansável por recursos naturais. Aqui nós temos mais um pouco sobre os impactos sociais. A vida cotidiana do homem pobre, inicialmente na Inglaterra e posteriormente de todos os confins tocados pela máquina, sofreu profunda e radical transformação. Foi no contexto social que o sentido mais preciso da expressão revolução se fez valer. Profundas e radicais transformações entraram em cena. Aos ex-camponeses expulsos do campo e agora residentes em cortiços nas cidades, que inicialmente não passavam de aglomerados de casas, fábricas e pessoas, não restou outra alternativa a não ser oferecer-se como trabalhador nas indústrias.
Esses operários, no início, não tinham qualificação profissional alguma, de maneira que os salários que lhes eram oferecidos eram insuficientes para a sobrevivência com dignidade. Mais um pouquinho sobre os impactos na sociedade. Aqui nós temos uma imagem sobre como eram bem separados nas fábricas cada trabalhador em cada lugar, né? Nós temos um pouquinho sobre cooperação simples e a divisão do trabalho e cada um no seu destino. A produção em larga escala e dividida em etapas distanciou cada vez mais o trabalhador do produto final, já que cada grupo de trabalhadores domina apenas uma etapa da produção. O proletariado urbano surgiu como uma classe bem definida e submetida às péssimas condições de moradia, que eram os cortiços, salários irrisórios e com uma extensa jornada de trabalho diante da ausência de leis trabalhistas. Então, deixando bem claro que, como eles não tinham as leis trabalhistas, eles eram expostos a uma grande carga horária de trabalho e não podendo reclamar, porque não tinha as leis trabalhistas, então não tinha como eles quererem justificar isso. Mais um pouquinho sobre os impactos na sociedade. O agravamento dos problemas socioeconômicos com o desemprego e a fome foram acompanhados de outros problemas, como a prostituição e o alcoolismo. O barulho e poluição passaram a fazer parte do cotidiano dos moradores dos centros urbanos. O desenvolvimento das ferrovias irá absorver grande parte da mão de obra masculina adulta, provocando em grande escala crescente a utilização de mulheres e crianças como trabalhadores nas fábricas têxteis e nas minas, deixando claro novamente como eles preferiam as mulheres e as crianças para os trabalhos mais pesados. Aqui nós temos também um pouco sobre as preocupações burguesas. Promulgar leis defendendo os seus interesses, pena de morte para quem destruísse fábricas ou máquinas, pesadas multas pelo delito de greve, proibição aos operários de se organizarem em associações de defesa dos seus interesses. Todas essas sanções visavam proteger o que mais preocupava os patrões, seus bens materiais e o montante de seus lucros. Ora, só ameaçando a capital, os operários teriam algum poder para negociar seus direitos com a burguesia. Para tanto, porém, precisavam se organizar. E também temos um pouco sobre a resistência dos operários. Não demorou muito para os operários começarem a se manifestar. O movimento ludista, por exemplo, incentivava os operários a quebrarem as máquinas, pois acreditavam que elas eram as culpadas pela exploração e pelo desemprego. Já o movimento cartista, organizado pela Associação dos Operários, lutava por melhores condições de trabalho. Lentamente, foram surgindo os primeiros sindicatos e, através deles, melhores condições de trabalho, salários mais justos e outras garantias foram sendo conquistadas. No entanto, esse é um tema que ainda no mundo contemporâneo exige por parte dos sindicatos uma atuação mais vigorosa, muito embora as políticas neoliberais tenham neutralizado sobremaneira tais ações. Então, só pela resistência dos operários contra as indústrias e contra os burgueses, eles puderam ter um pouco mais de liberdade e um pouco mais de leis no trabalho deles. Assim, deixando um pouco de ser explorados. E foi isso, muito obrigada por assistir. Se puder se inscrever e deixar seu like, eu agradeço.